Meus irmãos e irmãs, me escutem com atenção, porque o que eu vou falar aqui agora não é invenção de crente fanático e nem devaneio de crente bipolar. O céu está se manifestando e não é nos templos faraônicos e nem nos púlpitos com ar-condicionado, mas é na boca das crianças que mal aprenderam a escrever. É isso mesmo, crianças. Enquanto os adultos estão embriagados com distrações mundanas, esses pequenos têm testemunhado manifestações que a maioria dos marmanjos não suportaria um segundo sequer. Essas crianças estão vendo coisas que nem os teólogos famosos nunca viram. Eu vi alguns vídeos recentes que me deixaram sem palavras. Crianças relatando aparições celestiais, descreveram seres de luz, falaram de uma presença intensa que as fazia chorar sem saber o porquê. Uma delas descreveu luzes que invadiram o quarto no meio da madrugada. Outra relatou uma presença tão forte que a própria casa parecia tremer. Não eram pesadelos e nem imaginação fértil. Era a visitação de Deus. Isso é o reflexo de um mundo espiritual agindo onde ainda há inocência. E por que nas crianças? Porque nelas ainda há espaço para a pureza. Diferente dos adultos, cheios de orgulho, vaidade disfarçada de religiosidade, Deus escolhe o simples. E não é porque eles são bonitinhos, é porque ainda não foram contaminados pelo lixo do falso cristianismo moderno. O céu está gritando por pureza, mas a gente só ouve o som das caixas registradoras do mundo gospel. As crianças não têm interesses escondidos, elas apenas creem. E o problema é que os adultos deixaram de crer há muito tempo. E por isso deixaram de ver também essas coisas. O céu se revela para quem tem olhos limpos e coração quebrantado. Você já parou para pensar por que essas manifestações não acontecem mais nos cultos produzidos, cheios de pirotecnia e telões de LED? É porque Deus não se impressiona com a tecnologia e com produção. Deus, ele se move e se manifesta onde há sinceridade. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quem está vivendo isso hoje? Enquanto muitos estão preocupados com tantas coisas banais, tem crianças sendo despertas com visões reais, recebendo mensagens que deixam qualquer líder religioso, qualquer pastor de queixo caído. Muitas crianças de 4, 5 anos de idade têm mais sensibilidade espiritual do que pastores com 30 anos de púlpito. E não é à toa, o Espírito de Deus não se deixa manipular por aparência. Deus sonda os corações e o coração infantil ainda pulsa sem hipocrisia. Talvez as igrejas modernas precisassem menos de conferências e congressos e mais silêncio para ouvir o que Deus está dizendo pelos pequenos, pelas crianças. Porque se a gente não voltar a ser como elas, ter a pureza que elas têm, nós vamos continuar de olhos fechados, andando no escuro, achando que estamos iluminados, andando na luz. Mas antes de eu mostrar esses vídeos para vocês, eu preciso do teu apoio. Vídeos como esse costumam ser segurados pelo próprio algoritmo do YouTube, e para furar essa bolha de censura eu preciso do seu like. Então deixe o joinha, o like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer virar o jogo da sua vida financeira, aprender a ganhar dinheiro usando apenas o teu celular e conquistar a sua independência financeira e fazer valores iguais a esses que estão aparecendo na tela, valores que eu tenho feito quase todos os dias, vem comigo, fica até o final desse vídeo, porque a dica que eu vou te dar pode ser a virada na sua vida, porque eu vou te mostrar o caminho para você começar a ganhar dinheiro o mais rápido possível. Agora segura firme aí e vamos assistir a esses vídeos emocionantes, tá? Que eu vou colocar aqui para você, então presta muita atenção. Foi o quê, velho? Com o quê? Eu acabei de ver um anjo e eu quero ter a vida eterna. Como se fosse que ele tava por me assistindo e perguntar pra Deus, eu tô emocionado. Rapaz, você não tá com duas conversas não, rapaz. Não, papai, quando eu tava adorando, ó. Quando eu tava adorando ali na janela, eu vi um anjo, era que ele foi contar por ele. E aí eu me emocionei com um milagre. Senhor, é um milagre. Bichinho. É bom que é coisa boa do céu. Isso aqui, meus irmãos,
É como levar um tapa bem dado com a Bíblia aberta na cara. A verdade é que se a gente não tiver a humildade e a pureza dessa criança, nós não vamos ver nem a porta do reino dos céus, quanto mais entrar nele. Esse tipo de vídeo abala as estruturas do nosso ego religioso. A gente vive numa rotina frenética, escravos do relógio, da produtividade, do mercado, dos boletos. A gente trabalha tanto para sustentar uma vida que rouba de nós o essencial, o tempo. Tempo para perceber o que é divino, o que é espiritual, tempo para ouvir a voz de Deus no silêncio, tempo para enxergar o invisível. O adulto racionaliza tudo, espiritualiza o que é conveniente e ignora o que exige mudança. Já a criança, ela simplesmente crê, e é por isso que elas veem essas coisas, é por isso que elas sentem, por isso que elas falam com autoridade, porque elas não foram corrompidas pela hipocrisia do mundo evangélico. E você, já passou por algo parecido com isso aqui? Já viu seu filho contar algo que te arrepiou até a espinha? Porque não são casos isolados, são sinais ignorados. E o que me espanta é que, enquanto líderes religiosos ficam disputando púlpito e fama, tem criança dando uma aula de fé viva e de temor a Deus para pessoas adultas que vivem na igreja, mas esqueceram o básico. Assiste o trecho desse outro vídeo que eu vou colocar aqui, mesmo que você já tenha visto, reveja, porque às vezes é na repetição que o espírito é tocado. O que essa menina fala no vídeo, olha, prepara o teu coração, porque é forte. Vale a pena ficar? Eu tava falando e eu lembrei de uma frase que eu vi, que eu pensei por muito tempo nela. A frase era que você precisa de diminuir o volume do mundo para ouvir o volume de Deus. Para poder ter ouvido espiritual. Bom, agora é meia-noite 19 e eu tava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu tava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu senti alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Tinha muita gente, muita. E eram pessoas e eu tava olhando pra uma coisa gigantesca, era um trono, que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Amanhã você desenha. E ele era gigantesco. Ele era normal, mas não era uma cadeira. Era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira. É como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Uhum. Olha isso. Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentado nele, eu acho que era Deus, ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco tipo, nossa, muito branco. Era um branco tipo da cor do sol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. Um cinturão. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe, assim. E ela vinha assim, aqui. Eu sinto minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Meu Deus. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó. Ele tava sentado assim. Eu sentava aqui, ó. Bem aqui. A perna esquerda. E eu tava com as pernas pro chão. Ele é muito alto. Ele deve ter 3 metros. Que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. Você tava pequenininha. Tava bem pequena. Vamos chegar. Sim. E não era tipo só adultos que estavam comigo. Era um monte de pessoas. Uma multidão, sabe? Uhum. E aí a gente tava lá. E eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. Até aqui. O corpo todo. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí
é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura, que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Parece que nessa hora, se você sentir, se você te sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois eu voltei como se eu tivesse... Não era que eu tava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco atrás do trono, passando a mão no cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele, e eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. Não era encaracolado, sabe? Ondulado. Era ondulado. E aí, era marrom mesmo, não castanho, era marrom. E o olho dele não era escuro. Ele era da minha cor. E eu tava passando a mão no cabelo dele, parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, era muito sedoso, era muito macio. Ele não é oleoso, ele era normal, ele era bonito, ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. E ele era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável, é muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes, eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu tava chorando de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo tava chorando. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu senti, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. Eu tava sentada aqui, eu tava deitada, e você viu que eu tava chorando? Porque eu tava tentando parar de chorar e parar de sorrir, e eu não conseguia, porque era uma coisa natural. Eu tava assim, eu tava chorando. E eu tava escorrendo lágrima, uma atrás da outra. Não é um sentimento que eu nunca senti antes. Você nunca sentiu? Nunca senti. Eu não sei vocês, mas eu já vivi momentos que não tem explicação lógica. Só quem sente sabe. É uma mistura de choro com alegria, um quebrantamento tão profundo que parece que o coração vai explodir de tanto amor. Teve uma certa vez que eu fui tomado por uma presença de Deus tão poderosa que eu simplesmente não conseguia parar de chorar. Era como se algo invisível, porém muito real, me envolvesse por completo. No fim, algumas pessoas vieram até a mim assustadas, perguntando se tinha acontecido alguma coisa, perguntando se eu estava tendo alguma crise. E eu olhei para eles e disse: não, gente, eu estou só sendo visitado pela presença de Deus. Porque é isso, a carne não entende, o mundo não reconhece, mas quem já foi tocado por esse fogo sabe muito bem o que é isso. Não é histeria, não é emocionalismo, é o Espírito Santo de Deus tomando conta da gente. E quando eu vejo uma criança vivendo algo assim, eu entendo. Eu me identifico, porque quando o céu toca a terra, ninguém sai ou fica do mesmo jeito. E o profeta Isaías já dizia: gozo e alegria os alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. É uma promessa, e a promessa de Deus, ela não volta atrás. Vamos continuar a assistir o restante desse vídeo, que é maravilhoso. E preenchia o coração, te deixava feliz? Sim, parecia que tinha alguém segurando meu coração e cuidando dele, sabe? Quando cobertinha e tudo mais, dando chupeta, cuidando assim, sabe? Cuidando mesmo. E eu tava chorando muito, choro muito alegre. E eu tava rindo. E Deus me olhava pra mim, olhava pra todo mundo, e Ele tava sorrindo. Ele não tava chorando, mas ele tava sorrindo. E ele tava dando uma risada. Todo mundo tava chorando, todo mundo tava rindo. E eu tava chorando e tava
tava rindo. Eu entendi. E eu não conseguia parar. E eu tava chorando, e eu ficava meio molhada. E eu tava rindo muito. Eu tava tipo assim, tava rindo, mas eu tava chorando. E aí eu sentava nele assim, eu abraçava assim, ó. Entendi. Só que não é assim, ele me pegava inteiro assim, como se fosse um bebê. E fazia tipo assim, ó. Uma proteção, assim. Sim, e aí ele ria assim, aí ele punha a mão em mim, fazia assim, ó. Assim, 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 ó. Sim, assim. Passava a mão no meu corpo, assim, e ele ficava feliz que eu tava lá. Aí, na outra visão, né, que foi que eu tava penteando o cabelo dele, mais ou menos, tava passando a mão no cabelo dele, foi muito lindo. E eu parecia que era um campo de futebol, que não tinha fim. Era o teto, não tinha fim, do lado não tinha fim, era tudo branco. E parecia que lá no fundo algumas coisas com cores, parecidas com pessoas, mas pessoas longes, bem longes. Eu não olhei pra trás, mas eu sentia, tipo, sabe quando você tá indo assim, você não ouve muita coisa, mas você sente que tem muitas pessoas atrás de você, igual no centro. E aí você sabe... Aqui da cidade? É, você, mesmo que você não tá vendo que tem gente atrás de você, você sabe que tem gente atrás de você, porque sempre tem. Ah, tá lotado o centro da cidade, entendi. É, você sabe que tá ali, mas você não tá olhando. Você sentia a presença de várias pessoas. Você sabe que tem gente porque você vê, você sabe que lá é um lugar muito povoado, mas eu não sabia que lá tinha, eu não sabia onde era. Mas eu sentia igual quando eu tô no centro. Tem gente lá, tinha gente de todas as formas, sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas, e tinha várias coisas lá, e não tinha fim, era tudo branco, e só tinha ele lá no meio. Então a experiência foi linda. Foi. Foi forte. Foi. Eu não sentia nenhuma dor, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza. Eu só tava feliz porque tava com ele. Foi emocionante. Eu tava com ele, então é muito bom. Agora você. Eu você quero tá bem? ficar com ele. Nossa, vamos ficar com ele. Logo ele vem buscar a gente. Eu quero continuar lá. Que linda. Agora não. Pra abraçar Deus. Agora não, né, filha? Agora você tem a mamãe aqui, né? O papai. E vale a pena buscar Deus para ter essas experiências? Dá para as pessoas não falar que é mentira minha. O corpo parou de tremer? Ele tá gelado. Vai dormir bem agora? Não, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Quer orar mais um pouquinho com a mamãe? Quer? Não pode desligar o testemunho? Pode. Então tá ótimo. Isso aí, meus irmãos, vocês viram com seus próprios olhos. E eu vou falar como seria bom se todas as crianças tivessem esse tipo de encontro com o que é santo, como essa menina teve. Eu tenho pedido isso nas minhas orações, que Deus marque os meus filhos com experiências surreais, sobrenaturais, que essa presença que muda tudo, que transforma, possa ser derramada sobre eles. Eles possam ter essas experiências profundas que deixam marcas eternas no coração. E você que é pai, é mãe, clame pelos seus filhos, interceda por eles, porque quando Deus visita uma criança, pode ter certeza que o diabo corre. E quando a presença de Deus desce, meus irmãos, as coisas dessa vida simplesmente perdem o brilho. Aquilo que parecia tão importante vira poeira. Já ouvi tantos relatos de gente em leito de morte, gente entubada em UTI à beira do último suspiro, tendo visões do céu, sendo consoladas por anjos e depois partindo em paz em vez de desespero. Estavam tomadas por uma paz, uma presença. Gente que fechou os olhos com um leve sorriso e descansou do Senhor. Porque ali não era o fim, era um recomeço.
Como Paulo disse, né, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E é isso, o que nos espera é tão grandioso que não cabe no raciocínio humano. Esses testemunhos não são só para emocionar, são para lembrar que a nossa esperança ela é real, que todas as lutas e dificuldades que enfrentamos aqui vai ser engolida pela glória eterna do nosso Deus. Isso é a graça de Deus, é a promessa de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu repito, o que o apóstolo Paulo disse é forte. Partir e estar com Cristo é, sem dúvidas, muito melhor. Isso aqui é só um sopro. E a morte, para quem tem fé, é só um piscar de olhos entre a partida e a ressurreição gloriosa do último dia. E é isso que nos deve encorajar, porque por mais que a gente esteja rodeado de tribulações, perseguições e aflições desse mundo, o que nos espera é infinitamente mais glorioso. A eternidade está diante de nós. Então aguenta firme aí, porque o que nos espera não tem comparação com essa dor passageira daqui dessa terra. Comenta aqui embaixo, né, o que você achou dos testemunhos, dos relatos dessas crianças. Seus filhos já tiveram experiências assim, como essas, ou você mesmo já viveu algo igual a esses relatos? Comente aqui abaixo, eu quero muito saber a sua opinião. E por favor, compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E não se esqueça de deixar o like, o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se você está apertado financeiramente, querendo encontrar uma forma real e honesta de fazer uma renda extra e ganhar dinheiro de verdade e sair do sufoco, presta atenção, os valores que você está vendo aqui na tela são valores reais, são as minhas comissões feitas em 7 dias de trabalho usando apenas o celular, trabalhando no mercado digital. Aqui eu anuncio e mostro os resultados, tá? E para você ver que eu não estou trazendo nada ilícito aqui no canal, isso é algo totalmente honesto e que pode fazer você ganhar dinheiro honestamente também. Então, se você também quer aprender a fazer esses valores, clica aqui no link que está fixado no primeiro comentário logo abaixo e chama a nossa equipe que eles vão te mostrar o passo a passo para você mudar de vida. Muito obrigado por assistir até o fim e que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua jornada, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.